Olá! Vamos agora trabalhar com o fluxo de edição. Vamos primeiro à lógica. Quando clicamos no novo item, o aplicativo coloca os dados nos campos, tanto o slider quanto o campo de texto. Então, o usuário edita esses dados. Algumas verificações agora vão ser diferentes. A primeira coisa que vamos fazer é verificar se o título que ele preencheu, que o usuário preencheu, é diferente do título original, aquele que ele selecionou. Se os títulos forem iguais, eu posso fazer a edição do mesmo registro, porque nada mudou. E depois atualizo a lista. Agora, se o título for diferente do título original, ou seja, aquele que ele selecionou, eu tenho que fazer uma nova verificação, porque ele pode ter criado um título que é igual a outro da base. Se isso não acontecer, eu vou simplesmente apagar o título original e inserir o título novo. Por exemplo, se estava Jurassic Park e ele colocou Parque dos Dinossauros, eu vou excluir o Jurassic Park e inserir o Parque dos Dinossauros para que ele não tenha essa duplicação. E depois também vou atualizar a lista. Por fim, se os títulos forem diferentes, eu vou verificar se existe outro na base. A gente vai usar a mesma procedure de duplicação que já usamos no vídeo anterior. Se isso acontecer, vou também mandar uma mensagem de alerta, uma mensagem de erro para ele voltar à edição dos dados. Então, vamos trabalhar. Antes de começarmos a trabalhar, no arquivo tópico 6, underline vídeo 4, eu dei uma boa arrumada nos blocos do nosso código. Recomendo que vocês façam o mesmo. Procure organizar da forma que mais lhe for conveniente. Para mim, por exemplo, eu gosto de separar por estilos, por tipo de bloco. Então, as procedures estão do lado esquerdo, aqui no meio as ações de clique, que vão ser as ações de clicar para salvar e para editar, e aqui à direita os demais botões e a inicialização da lista. Como os dois fluxos de salvar e editar são bem diferentes, eu vou criar dois botões distintos. Nós já temos o botão de salvar, mas aqui na área de designer, eu venho em box novo item e coloco visibilidade para criar um novo botão. Então, venho em button e arrasto aqui do lado, vou colocar editar. Voltando para a área de blocos. Então, quando eu clicar no botão novo, o botão salvar vai ficar visível e o novo botão vai ficar invisível, porque ele só vai aparecer quando for a edição. Uma coisa que eu esqueci de fazer é renomear esse botão para ptn underline editar. Então, aqui no botão salvar, eu vou setar a visibilidade do botão salvar para verdadeiro e a do botão editar para falso. Da mesma forma que vou fazer o inverso aqui nos meus filmes. Quando eu clico na lista, o botão editar será verdadeiro e o botão salvar será falso. Então, só para verificarmos, quando eu clico em novo, ele coloca novo item e o botão salvar. Quando eu escolho qualquer filme da lista, ele troca para edição de filme e troca para o botão editar. Agora vamos ao código. Primeiro passo, aqui no botão editar, é pegar a função de clique para o botão editar. Da mesma forma que fizemos com o botão salvar, a primeira coisa a fazer é verificar os parênteses, fazer a troca dos parênteses para colchetes. Então, eu vou duplicar essa primeira função. Só que agora não vou usar o verifica duplicação ainda. Vou primeiro fazer uma procedure para fazer aquela comparação entre o título original e o novo. Então, aqui um pouco mais para baixo, vou criar
uma procedure e vou dar o nome de compara original novo. O valor do título original, nós fazemos a extração desse título aqui no bloco de seleção da lista. Vocês devem se lembrar que a gente fez um segmento de texto que vai da primeira posição até a posição antes do parênteses que pega o título do filme. Então, o que a gente pode fazer é aproveitar essa tarefa. A gente pode colocar esse título já dentro de uma variável. Então, vamos colocar uma variável global. Vou dar o nome de título original. E vou setar o valor inicial para vazio. Aqui, quando eu faço a seleção, eu vou fazer a setagem. Vou setar o valor do título original para todo esse valor aqui, que já foi calculado. E aí, aqui no valor da caixa de texto, eu vou simplesmente eu vou pegar o valor que foi colocado na variável e colocar no bloco de texto. Então, agora eu sei que a variável título original contém o valor do título que foi selecionado. Então, aqui na minha comparação, vou colocar aqui junto com as outras variáveis. Então, aqui eu sei. Eu quero verificar na minha comparação se os textos do título original e do título temporário são os mesmos. Para isso, eu vou usar uma função de texto, compareTexts. Vou colocar dentro de um if. Então, se esses dois textos, quais os textos? Um deles é o título temporário e o outro é o título original. Se esses dois títulos forem iguais, eu vou criar mais uma variável global, porque o resultado disso daqui eu tenho que passar para um outro bloco. Então, eu vou criar mais uma variável chamada mesmo título. O valor inicial vai ser falso. Agora, o valor inicial é falso. Só que se isso daqui for verdadeiro, eu vou colocar o valor da variável para verdadeiro. Então, se os títulos originais e o novo forem iguais, a variável global é mesmo título vai ser verdadeira. Lembre-se sempre que eu tiver uma procedure que muda um valor de uma variável que é usada várias vezes, procure sempre ver se não há necessidade de você reinicializar a variável, ou seja, setar o valor original de falso sempre no início da procedure. Então, aqui, só vou colocar a variável aqui para ficarmos organizados. E aqui eu já tenho a procedure de comparação entre o novo e o original. Então, voltando aqui ao bloco de edição. Primeira coisa, troco parênteses. Segunda coisa é chamar a comparação de original e novo. Como essa procedure seta essa variável, então vamos avaliar qual é o valor da variável. Então, se a variável mesmo título é verdadeira, se eu tenho o mesmo título, eu vou simplesmente, como o nosso fluxo disse, eu vou simplesmente chamar a procedure de gravação, que a gente já tinha criado. Então, aqui em procedure, já vou colocar grava registro. Agora, se os títulos forem diferentes, vou colocar um else. Se os títulos forem diferentes, eu tenho mais uma validação para fazer, que é a de verificação da duplicação, que aí é bem parecido com o do botão salvar. Então, eu vou duplicar a verificação da duplicação, mas temos uma pequena diferença aqui. Se
não houver duplicação, antes de gravar o registro, eu vou ter que apagar o anterior. Então, eu venho aqui no TinyDB e coloco e puxo a função clearTag antes do registro, antes de gravar um novo registro. Que tag eu vou deletar? Eu vou deletar do filme do título original. Então, eu posso pegar essa variável e colocar aqui. Então, lembrando, pelo nosso fluxo, eu verifico se há duplicação. Se não houver duplicação, ou seja, eu posso gravar, o que eu vou fazer é deletar o anterior, para que não fique os dois registros gravados, e gravar apenas o novo. Agora, se houver duplicação, eu vou simplesmente mandar uma nova mensagem. Então, agora, vamos testar. Aqui eu já tenho um filme selecionado, Jurassic Park. Se eu colocar 1993, eu estou mudando esse item. Quando eu clico em editar, ele já fala que já existe um registro com esse título. Agora, se eu tirar, por exemplo, os parênteses, que é apenas uma pequena diferença, mas são títulos diferentes, ele deve deixar gravado. Então, aqui eu estou sem parênteses e com parênteses. E o mais importante é que o Jurassic Park original não existe mais. Agora, para finalizar, sempre que eu acabo de editar, é meio chato porque o teclado fica aberto. Na Procedure, grava registro, ou seja, quando ele conseguir realmente gravar, ele vai deixar invisível o box novo item. Eu venho em Screen e chamo a função Hide Keyboard. Ou seja, ele vai também esconder o teclado da tela. Vamos ver como funciona. Então aqui, quando ele salva, apenas quando ele salva, vou trocar o ano, por exemplo, ele some automaticamente com o teclado. Bom, com isso, acabamos a versão 3 do nosso aplicativo. No próximo tópico, veremos como armazenar vários dados ao mesmo tempo usando o TinyDB. Até a próxima!